Estamos com mais um Aumenta Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência. Comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha. Dá aí uma olhada em tudo que a gente já fez. Acho que já foram, 37, 38 episódios, não sei direito. 38. Então, assim, dá uma olhada em todas as entrevistas que a gente já fez. Tem muita gente legal, muito assunto legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem um QR Code aqui na tela pra vocês, ó. Dá pra seguir a gente nas redes sociais. A gente tá em todas elas como amaintaoff.podcast, menos no TikTok, que a gente tá como amaintaoff.pod. Se tiver escutando a gente no Spotify e ainda não deu suas 5 estrelinhas, agora é a hora, tá? E hoje a nossa convidada, além de mãe, ela é educadora parental, ela é pós-graduada em neurociência infantil e ela é defensora da infância. Gente, é muito chique. Muito. E depois de trabalhar 8 anos com advocacia, ela fez o quê? Ela teve um nenê, o Gael, de 7 anos, e ela começou a postar sobre a maternidade dela nas redes sociais e descobriu que aquilo podia virar um trabalho. E há 4 anos, ela se dedica a ensinar outras mães sobre formas de educar as crianças, né, Rubia? Estamos aqui com Priscila Montes. Que honra te receber. Obrigada, Seja bem-vinda. obrigada. Muito feliz. Só que assim, gente, eu vou falar aqui. A gente tinha toda uma pauta em cima de um assunto, né, Rubia? A e gente fomos, tinha. assim, surpreendidas pela história de vida da Priscila. Então, assim, a gente... Vamos começar do começo, Vamos né? começar do começo. A gente vai falar de pauta, sim, daqui, porque eu trabalhei duro, a gente vai usar isso aqui. Mas a gente também vai falar sobre a vida dela, que, assim, cara, é uma história que vale a pena ser contada aqui, né, Rô? É isso mesmo. Vamos começar do começo, Priscila? Vamos, da sua vamos. O que história? vocês querem saber? Eu quero saber da sua gravidez, assim, do começo da história. Porque eu brinco que, assim, eu não sei vocês. Vocês lembram da vida de vocês sem o filho? Tipo assim, como a gente existiu? Eu fico pensando, como existir 25 anos sem Helena? Não... Muito É pouco. vago, né, o negócio. É tão intenso depois que eu acho que você fica com flash só, né, do que você era antes. Exato. Eu comecei a existir a partir da minha gravidez. Então vamos pra esse começo, a sua Vamos. gravidez. Como que foi o Gael, assim? Era planejado? Como que você e seu marido queriam muito, né? Eu sei que vocês queriam muito. A gente queria muito, foi difícil. Sempre quis ser mãe, então eu achei que ia ser aquela maternidade fácil. Minha mãe tem 3 filhos, não teve dificuldade nenhuma. E aí a gente começou o processo de tentar engravidar. E a coisa não acontecia, e a coisa não acontecia, a coisa não acontecia. Gente, eu já trouxe a Você Nutella. apresentou ela? No Nutella, vem cá. Ela tava quietinha até agora. Começou, ela resolveu participar. Vem, meu amor. Vem cá, dá um oizinho também. Só pra todo mundo, se vocês começarem a escutar alguém correndo aqui no estúdio, é ela, ó. Veio hoje aparecer. Fala oi. E aí a gente começou o nosso processo e a coisa não acontecia, E aí fomos investigar, a endometriose, que é uma doença que acomete muitas mulheres hoje em dia, né, já há muito tempo. E aí fomos investigar, e aí não conseguia endometriose, fomos para tratamento. E aí foram 3 anos fazendo tratamento, né? Foram 6 tratamentos. E não rolava. E aí, no 6º tratamento, a médica falou, olha, vamos dar uma interrompida, porque não tá evoluindo, precisamos operar, porque endometriose, enfim, causa problemas no ovário, teve que operar, ok, vamos operar. E aí, esse procedimento, entre a gente decidir isso e operar, a gente deu uma namoradinha que não podia. E aí, eu operei grávida. E aí, fui pra cirurgia grávida, anestesia geral e pontos na barriga. Mas não sabia, né? Não sabia, ninguém sabia, a médica não sabia. A gente, enfim, burlou, né, essa orientação de não ter relação. Porque, não engravidei com 6 tratamentos? Vou engravidar agora? Tô fazendo uma operação pra tentar engravidar. E aí, eu engravidei, só que aí depois a gente ainda entrou na pílula de uso contínuo. E, enfim, fiz a cirurgia, entrei na pílula de uso contínuo. E aí, só fui descobrir que eu tava grávida 4 meses depois da cirurgia. E ele tá lá, ó, tá aí com 7 anos. 0 consequências. 0 consequência, sobreviveu à cirurgia, passou por isso comigo. Eu brinco que eu dormi sem filho e acordei grávida, mãe de um menino e já podia contar pra todo mundo. E já tinha passado a fase dos 3 meses, Sim. que fica aquela angústia, né? Então, é um verdadeiro milagre, porque fui pro centro cirúrgico, anestesia geral, corte na barriga, tudo grávida. E fazendo aquela cirurgia para aumentar as chances
de ter filho, mas já tava grávida. E entrei na pílula e já tava com 14 semanas. Já era um bebezinho pronto. E tá aí o Gael, graças a Deus. E daí, como é que foi esse processo para você começar a estudar sobre educação? Você era advogada, você é advogada, né? Porque quem é... Mas assim, como é que você largou a advocacia para começar a estudar educação? Porque você tá 4 anos nisso, o Gael já tem 7. Em que momento que você mudou aí a rota? Eu falo que a educação respeitosa, esse universo, esse olhar para a infância, me achou. Né? Eu não estava procurando, enfim, Gael nasceu, ótimo. Como toda mãe, eu li todos os livros que indicavam. Eu estava falando para a Ruby, eu fiz planilha de mamada, encadernei lá, não, plastifiquei, botei na geladeira. Eu botei as horas das minhas mamadas, os horários que ele ia comer. Eu li o livro da cama compartilhada, da chupeta, né? Isso pra gente, quando a gente tá grávida, né? Esse universo, a gente acha que é o que a gente tem que tomar conta, ler. E aí eu li tudo isso, estava pronta. Teoria check. Check. Não, e essas teorias assim, né, que todo mundo fala, amamentação, mamada, nananã. Eu falei, check, tá ótimo. Tô pronta pra ter o Gael. Eis que o Gael nasceu, e aí a primeira lição que ele me deu foi que eu não controlava nada, né? Todas aquelas teorias, todas aquelas planilhas, tudo eu podia jogar fora, porque eu não controlava nada. Eu falo, o filho, ele vem pra tirar a gente desse lugar, né, de controle. Ele vem pra um soco no estômago mesmo. E, enfim, aí ele foi crescendo e ele é uma criança de muito movimento, desde bebê, desde pequenininho. E eu comecei a ter dificuldade em lidar com isso. E eu comecei a ser uma mãe que eu não queria, reproduzindo um padrão violento, né, que muitas de nós tivemos, né, porque é transgeracional, e querendo botar ele dentro de uma caixa e não respeitando essa agitação dele. Isso eu falo hoje, né, hoje eu tenho esse olhar, né? E não respeitando esse lugar e essa característica que ele tem, querendo enquadrar ele, sabe? Porque eu tive essa expectativa. Eu ia perguntar isso. Você acha que essa sua violência, esse seu tratamento um pouco mais agressivo, ele vinha de um lugar de frustração? Ele vinha de um lugar de frustração. Desconhecimento também. E quando eu falo violência, violência nesse lugar, porque existe a violência física, emocional, com olhar, com gesto, né? De você querer também enquadrar a criança num molde social, numa crença popular. Mas vem muito também... Eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, eu vivi o luto do filho idealizado. Da mãe idealizada, porque 2 lutos. Eu vivi a mãe porque eu botei em mim... Peraí. Isso aqui eu dei conta, isso aqui eu sei fazer, isso aqui não sei o quê, nananana, e quando nasce não é nada daquilo. E eu projetei no meu filho um filho que não nasceu. E não teria como nascer, porque cada um é único. Mas eu criei aquela expectativa que aí, né, vem da nossa história, vem das crenças sociais, a criança educadinha, a criança quietinha, é a bem educada, enfim. Mas eu projetei nele toda essa minha expectativa desalinhada e não foi isso que nasceu e não vai nascer. Então, eu comecei a querer fazer com que ele fosse o que ele não nasceu para ser. Isso até me emociona um pouco, porque foi muito difícil eu olhar para ele com esse olhar. E foi a educação respeitosa que me trouxe isso. No auge dos meus momentos, eu sempre falo em algumas entrevistas, e não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que a gente está aqui... É isso que faz com que a gente se una e seja uma rede de apoio. Eu cheguei ao ponto de não levar ele em alguns lugares porque eu não queria que as pessoas vissem a agitação dele. Porque ele não parava quieto. Então, tinha lugares que eu sabia que eu não ia dar conta dos olhares do julgamento das pessoas. Então, eu não ia dar conta da minha sensação, dele, e aquilo ia virar um caos. Eu tinha vergonha. E eu falei, não, peraí, não. Não pode ser assim, não é pra ser assim. E isso não deixa de ser um processo violento, né? Nesse lugar, nesse sentido. E aí, num auge do meu desespero, assim, aqueles dias da maternidade que você fecha, vai pro banheiro e fala só quer chorar, desesperada. Eu comecei num site de busca mesmo, tipo, como criar um filho agitado, como criar diferente. Eu achei. Comecei a ler muitos livros e achei a educação respeitosa. Achei mais do que isso, eu achei um outro caminho que me deu, naquela época era uma luz pra mim. Pô, existe uma luz, existe um caminho pra eu fazer diferente. E começar a olhar ele de outra forma. Me culpar menos também, passa muito por a coisa do autoconhecimento.
E aí, no início, era muito uma coisa robotizada. Eu ia perguntar, como é que foi o processo? Porque, assim, até para as mães que estão escutando você Sim, falar, não é... Isso é importante. Não é um negócio assim, Não. né? Tipo, eu Não. dormi de um jeito, li e acordei de outro. Não. O processo é muito difícil. É porque é relacionamento, né? Relacionamento é construção, então é um processo. E no início, é importante a gente falar isso para as mães que estão assistindo a gente, no início tem um desequilíbrio. Porque eu passei pela fase de primeiro tentar entender o que era aquilo. Depois que eu já tinha entendido meio que o básico, eu queria mudar o mundo. Então, eu queria mudar o mundo. Então, assim, meu filho não queria ir pro banho. Aí eu falava, não, quando não vai pro banho, você conta 1, 2, 3, ou você faz isso, ou você dá escolhas limitadas. Eu comecei a entrar nesse lugar de achar que é uma caixinha de ferramentas, de práticas, de passo a passo, e que aí tudo ia dar certo. Você passa por esse processo, tá? E aí eu ficava assim, peraí, aquela educadora falou que quando ele se joga no chão, no shopping, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, você passa por esse lugar, e aí depois, se aprofundando mais, né? Você entende que é uma desconstrução primeiro em você. Muito em você. Para depois isso refletir no seu lar e na criança, que a gente sempre fala que a gente mede o termômetro da educação respeitosa, é o adulto e não a criança. Então, é muito mais sobre você do que sobre a criança. E aí fui estudar, enfim, aí comecei a compartilhar na rede social, assim, muito na pandemia, que era tudo online, né? E aí eu comecei a compartilhar, assim, mas muito num lugar de, mãe, olha só, isso aqui funcionou pra mim, faz aí, vê se você gosta. Aí tinha um retorno, tinha um feedback nesse lugar. Até que depois de um tempo eu comecei, aí abriu, né, enfim, voltou o trabalho, né, flexibilizou. E eu comecei a ir menos pro escritório. Eu falei, eu não vou às quartas. Às quartas eu vou ficar respondendo direct e gravando vídeo. Eu falei, eu não vou quarta e quinta. E aí a minha irmã, que falou pra mim assim, cara, eu acho que isso virou um trabalho, hein? Eu falei, será? Não deve ter virado, não. Trabalho, eu posso viver de... acho que isso virou um trabalho. E eu falei, bom, beleza, então. Pandemia tem que ensinar alguma coisa pra gente, né? Ensinou, então agora é a hora. E aí larguei o escritório e comecei. E aí tô há 4 anos nessa, mas o Gael me trouxe essa mudança não só pessoal que um filho traz, né, pra nossa vida, assim, essa catarse, essa transformação que uma criança traz, mas ele trouxe também essa profissão pra minha vida, que eu não tava nem... me achou. E aí estamos nesse caminho. Priscila, me tira uma curiosidade. E você acha que depois desse seu processo, ele mudou o comportamento dele e ele passou a ficar mais calmo? Ou você passou a aprender a conviver e a lidar com a agitação dele? Eu passei a deixar ele ser quem ele nasceu para ser. Então, que é a autenticidade, né? Que é um dos pilares, inclusive, da saúde emocional. E com isso, ele pôde aprender também a canalizar. Ele continua sendo uma criança de movimento. Ele continua sendo uma criança agitada. Isso faz parte, isso é uma característica que ele tem, mas eu trouxe para ele, de uma forma respeitosa, formas dele lidar com isso. Não é uma forma que eu controlo quando eu quero, mas dele conseguir aos poucos, conforme o cérebro dele vai amadurecendo, canalizar isso e buscar a sua própria autorregulação. Mas eu acho, na pergunta que você me fez, foi muito mais sobre mim. Foi muito difícil pra mim, muito. Então, foi muito mais sobre mim, sobre eu aceitar, sobre entender, tirar ele da caixa, tirar ele dessas crenças. Sabe, contar uma coisa pra vocês, sabe? Quando me deu um start muito grande de que a educação respeitosa era o caminho, a gente leva a criança pro restaurante, né? Ou vai almoçar em casa, recebe alguém, e a gente acha que a criança boazinha é a criança que fica sentada na mesa, né? Ela comeu o tempo todo, sentadinha, não levantou, conversou, pronto. Maravilhosa. A mãe tá com 5 estrelinhas, tá ótimo. E aquilo era um desafio pra mim, porque com o Gael aquilo era impossível. Não era a sua realidade. Não era a minha realidade. E eu não via isso como uma necessidade física dele. Aí é que tá a questão. Você via como mau comportamento. Eu via como um mau comportamento, alguma coisa que eu tinha que controlar. Como não? Se fulano fica sentado, você tem que ficar também. Então, né, desse lugar das crenças. E aí, depois de muito estudar, eu comecei a olhar pra ele e falei, cara, olha o quanto isso tá sendo, esse momento tá sendo ruim pra mim e pra ele. Era um estresse, era estressante. E aí, depois de muito me aprofundar nisso, eu falei, filho, vamos fazer o seguinte. Toda vez que você quiser se levantar, você me fala e você levanta.
e você volta pra mesa. Você só não pode sair da minha vista. Então, hoje, seja em casa, seja na casa de alguém, seja no restaurante, a gente chega, senta, conversa, pega a comida, aí ele vira pra mim e fala, mãe, tá naquela hora de mexer meu corpinho. Posso? Claro, filho, ele vai. Ele dá 2 voltas na mesa, ele vai pra lá, ele volta pra cá e ele senta. Aí a gente come mais um pouco e tal, ele conversa, até interage mais, porque ele sabe que ele vai ser respeitado nessa necessidade dele. Então ele conversa mais e tal, ele, vou agora de novo, tá, mãe? Aí ele vai um pouco e tal. Cara, que libertador que é isso. Que respeitoso que é isso, entendeu? Ele precisa daquilo, aquilo é uma necessidade pro corpo dele. E eu tô ali, beleza, filho. Tô respeitando. Ele veio e ficou harmônico e ficou leve pra gente. Então, foi muito nesse lugar, assim, de eu também aceitar como ele é e com o que ele tá me trazendo, eu tentar proporcionar pra ele o ambiente mais respeitoso e pra ele ser o mais autêntico possível, pra ele ser ele. Porque eu rotulava ele, sabe? Eu botava, e por isso que eu comecei esse processo, eu só conseguia enxergar a agitação. Então, assim, nossos filhos, né, pra gente, milhares de qualidades, milhares, mas eu só ficava ali, ó. Então, depois de um tempo, eu percebia, ele mesmo já estava se chamando, mãe, é porque eu tô muito agitada, né? Então, ele só se via daquela forma. Eu comecei a limitar o que ele pensava dele mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, tem impactos nele, né, na agitação. Hoje em dia ele já tem eu sou correguladora, mas ele já tem um entendimento maior dessa agitação dele, tá começando a conseguir canalizar, mas foi muito mais em mim, muito mais. Você trouxe também do quanto você às vezes deixava de ir no lugar ou levar ele pelo medo dos outros, assim. Pelo medo dos outros. Entre o processo desse seu medo de levar ele até esse, eu vou chamar do lugar ideal, que é isso que vocês conseguiram construir hoje, que assim, Sim. você respeita, ele sabe, né, externar aquilo que ele Sim. quer e tal, tem um gapzinho aí que é o do aprender vocês dois e tal. Teve dificuldade nesse tempo, tipo assim, de você sair com ele pro restaurante, ele ainda não tá externando isso, você ainda não saber se autorregular direito, não sei o quê, com terceiros, assim, com os outros? Esse processo durou uns 2 anos, assim. Tem o julgamento dos outros, né? É muito difícil, gente. Vamos parar de olhar, né? Quando a criança fizer birra, ou se jogar no chão, ou tiver muito... Olha pro outro lado, né, gente? Mães, né? Vamos fazer esse pacto. Vamos olhar, né? Olha pro lado, porque já é tão sofrido. E a gente se desregula por causa dos olhares. Mas você sabe... É por esses olhares. Eu já falei aqui mais de uma vez, várias, ser repetitiva, mas eu tenho um problema muito sério com isso, com o julgamento. É impressionante como assim, eu tô no caminho certo, não sei o quê. Cara, eu vi que alguém tá esperando que eu tenha uma atitude, eu me mudo completamente pra corresponder à expectativa daquela pessoa. Tipo, a pessoa tá olhando esperando que eu vá, sei lá, brigar, gritar com a criança. Nossa, as pessoas olham falando que é o mínimo, né? Que você tem que, tipo assim, é o mínimo que você tem que fazer. E aí a gente volta pra esse lugar, né? De que é muito sobre a gente. E eu acho muito mais fácil educar a criança mesmo. É mais fácil ficar em casa, que é um ambiente controlado, que tô eu e eles ali, do que ir pra fora. Porque lá pra fora eu vou ter que agir de acordo com o que talvez as outras pessoas estejam pensando. Você sai do lugar confortável. É difícil lidar com o desconforto, Sim. sabe? E eu tive muito isso. E eu tinha uma coisa também que me irritava, que era não só eu não conseguir lidar com a agitação, e me irritava muito que as pessoas conheciam ele e a primeira coisa que as pessoas falavam é: nossa, como ele é agitado. E aí, eu respirava e tentava ter uma comunicação assertiva. E eu falava assim, você acha? Eu acho ele feliz, saudável. Só que, na verdade, achei ótima a resposta, super assertiva, mas, na verdade, aquilo... Tentando se convencer disso. É, aquilo me doía, entendeu? E eu falava, caraca, não é possível que as pessoas... Olha essa criança feliz, alegre, cheia de vida, e ele é super comunicativo, sorridente, fala com todo mundo... Olha quantas características a pessoa tem pra falar dele, o que vai falar? Então, assim, isso me incomodava. Então, era muito mais sobre mim. Hoje, tá tudo certo. Ô, Pri, deixa eu te perguntar, você tava nesse processo, né, de autodesenvolvimento, de se desenvolver ali como mãe, estudando, criando consciência sobre as coisas que estavam rolando, te incomodando, e o seu marido? Porque aí você foi estudar isso. Foi. E aí, o seu marido nisso tudo, assim? No início é meio bololô, né? A gente não tá se entendendo ainda, e aí mas ele me surpreendeu, porque ele é bastante
aberto pra isso. E eu acho também muito num lugar de que ele começou a gostar também dessa minha transição de carreira. Ele apoiou muito essa minha transição de carreira, porque eu tive uma mudança muito grande como pessoa. Me mudou muito. A educação respeitosa, ela muda a gente nesse lugar da nossa comunicação. Interfere no lar como um todo, no casamento, no relacionamento com o familiar, com os amigos. Então, quando você começa a estudar mais isso, a sua empatia, você muda também. Mas então, você compartilhava o seu conhecimento com super. ele, as informações. Compartilho e aí ele... até hoje. Eu acho que cada um é cada um, né? Então ele tem, porque vem muito da sua história, da sua infância, e cada um teve uma experiência diferente. Mas graças a Deus ele é super aberto. Ele também pratica uma educação respeitosa lá do jeito dele. Eu mando livros, a gente lê juntos. Mas eu deixo ele também fazer do jeito dele com o Gael, mas graças a Deus a gente tá alinhado, assim. Na maioria das vezes a gente tá alinhado nesse lugar. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque quando eu passei por esse desequilíbrio todo, quando passa a casa toda, né? Mas estamos alinhados. E aí a gente vai pro tema do nosso programa, que é bullying. É isso aí. Então, bora! Vocês mandaram um material pra gente. Eu achei muito legal o começo, assim, a diferença entre agressão e violência, né? Então, se você puder começar explicando a diferença entre os dois, até pra se situar, assim. A gente não pode dizer que uma criança é violenta, né? Porque a violência é quando você tem a vontade de fazer mal ao outro. A criança, ela não tem isso. Ela é agressiva e a agressividade dela é natural, esperada e saudável para a idade. Porque a agressividade é um movimento de defesa, que é diferente de violência. A criança, ela ainda não tem esse poder de, peraí, manipular e arquitetar um plano e vou fazer isso para machucar o outro, sabe? Essa é a diferença. A agressividade é um mecanismo de defesa que a criança tem. Então, a gente espera da criança que ela seja agressiva. Ela vai ser agressiva. Ela tem cérebro imaturo. Ela é instintiva. Ela é corpo. Experimentando o universo. Experimentando as relações sociais, né? A relação com o amiguinho, na escola, em casa. Então, a agressividade, eu recebo muitas perguntas com relação a isso. Ela é muito mal interpretada, a agressividade infantil. Até porque a gente acha que quando o nosso filho bate numa outra criança, pronto, a gente já tem uma reação apocalíptica, que a gente acha que a criança vai ser violenta pro resto da vida, e meu Deus, como é que pode bater no outro? Não, ele não teve essa intenção. Ele tá dizendo ali, do jeito que o cérebro dele dá conta, que ele tá precisando de ajuda. Que algo ali incomodou. Que algo ali incomodou e que ele não tá sabendo expressar. É certo bater em alguém? Óbvio que não é certo. Mas a criança, aos poucos, a gente vai ensinando essa habilidade para ela de gestão de crise, gestão de conflito, habilidades e tal, mas também conforme o cérebro vai amadurecendo. Então, a agressividade para a criança, ela é um movimento de defesa importante, saudável e que mostra também uma forma dela se expressar. E aí o adulto é que tem que ser o mediador daquilo. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que a agressividade, talvez não na criança, óbvio, porque ela tá nesse processo de desenvolvimento, mas eu posso dizer que essa agressividade, em algum momento, ela pode virar uma violência. Então, por exemplo, assim, no bullying, eu posso dizer que o bullying é, por exemplo, uma violência, não uma agressividade, é isso? Mas o bullying, ele é um pouco mais profundo do que isso, porque a gente precisa entender qual é o cenário dessa criança em casa. Tá. E eu acho que também tem a questão da maturidade até de idade, né? Refletindo, assim, não estudei sobre isso, mas assim... por exemplo, a criança que zoa a aparência do outro, principalmente numa idade... Primeira infância, assim, sabe? Antes de quando a gente já tem mais consciência do que a gente tá falando, assim. Não tanta consciência, mas a gente já tem a intenção. Eu acho que a criança... Tem umas criancinhas que às vezes a gente fala, né? Nossa, criança é cruel, né? Porque fala da aparência do outro, ou de alguma maneira, mas meio que não sabe o que tá falando. Não. Isso você acha que vem da casa, de que escutou alguém falar, de que teve alguma referência ou alguma... teve contato com esse tipo de pensamento, por exemplo? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai ser gostosinho de ouvir, mas é importante a gente dizer, o bullying, ele começa em casa. É em casa que ele começa. Porque o primeiro modelo de sociedade que uma criança experimenta
é o lar, né? De sociedade, num grupo de pessoas, é a casa. Depois ele vai, provavelmente, pro condomínio, ou pra escola, ou pro parquinho, e aí essa sociedade dele vai aumentando. Mas o primeiro modelo de sociedade de convívio que uma criança conhece é dentro de casa. E aí, como que nós, adultos, tratamos essa criança? Será que a gente dá apelidinhos? Será que a gente fala na frente da criança que a outra criança é cruel? Né? Que a gente vem dessa cultura de dar apelidos pra criança. Ah, fulano, o gato mordeu a língua, ou fulano é timidozinho. Então, como que a gente valida essa criança? Como que é a nossa comunicação com ela? Porque o que ela aprendeu em casa é o que ela vai levar para a sociedade. Então, o que ela escuta em casa é o que ela vai levar para os amiguinhos. Então, se ela tem um ambiente onde, quando ela erra, muitas vezes ela é silenciada, ela é invisível, ela vai ser provavelmente uma criança que vai sofrer bullying, porque ela é reprimida. Mas, ô Pri, e não só em casa, né? Porque agora a gente tem o lance do consumo das crianças, que é muito diferente do que a gente tinha lá atrás. Ou nem tanto, porque outro dia eu vi um meme do... Vocês assistiam o Baby Dinossauro? Sim. E assim, umas coisas... Eu tava assistindo um compilado, assim, de coisas... Gente, era um palavreado muito chulo, assim, era uma coisa muito horrorosa, uma maneira de pensar muito feia. Mas tudo bem, não antigamente, mas hoje em dia as crianças têm mais acesso às coisas, né? Então ela escuta, vê vídeos na internet, que às vezes... Isso também influencia. Muito, muito. Mas isso também já é um pouco mais... A criança já é um pouquinho mais velha, né? Quando ela já começa a ter um entendimento maior, já vai para esses lugares, esse conteúdo um pouco mais pesado. A gente fala de bullying, pra gente falar de bullying, tem uma faixa etária, assim, a partir de uma faixa etária? É isso, sei lá, eu vejo lá em casa, eu tenho de 2, de 4 e de 7. Gente, quantas vezes já entrou gente no elevador e o de 4, nossa, que gordo. Você entende? Assim, eu acho que assim, cara, ele viu e ele falou. Entendeu? Então, assim, eu quando fala, tipo, criança cruel e tal, eu acho que... Então, assim, eu queria entender se tem alguma idade que, tipo, cara... E aí a gente fala, né? Tipo, Lucas, a gente não fala da aparência dos outros, né? A gente fala se o outro é legal, não sei o que, mas da aparência a gente não fala. Mas isso é um processo. Então, mas é esse comando... Essa orientação, esse comando. Não, a criança, ela vai botar pra fora, não tem filtro. É sem noção, e não, zero problema. Mas é essa orientação que muitas vezes... Pela educação que a gente teve, a gente não dá, né? A gente vem do lugar de que a criança namora, a criança pode dar beijo na boca, essas coisas assim. O pai falando com o menino da menininha, às vezes com 4 anos de idade. Então, a gente vai ser margem para essa criança, né? Essa criança é o rio e a gente vai margeando ela. Então, o bullying em si, ele se caracteriza normalmente quando a criança tá em sofrimento. Mas a gente tem uma idade, assim, sei lá... É mais na idade escolar, né? Mas aí não importa se, tipo, se é 6 anos ou 15, por exemplo. Não importa. Porque eu fico pensando, tinha uma amiga da Helena, que aí as crianças falavam assim, ela é bigoduda, não sei o quê. E a menina se sentia super mal, assim, sabe? Falava, cara, poxa, e é isso, é uma coisa que a outra criança viu e aí começou a instigar, e aí toda isso. criança se junta, vira o impacto que vai ter no outro o prejuízo que aquilo tá causando, o sofrimento que tá causando pra outra criança e a recorrência. Sabe o que eu quero saber? É certo a gente interferir? Por exemplo, e não só nisso, tá? Vou abranger a pergunta, assim, para outros casos. Sua filha aqui tá brincando... Minha filha tá brincando com seu filho aqui, deu um ruinzinho ali. A gente interfere, não interfere? E nessa questão do bullying, que já é mais puxada, né? Porque é mais densa. A gente interfere. Certamente que a gente é o adulto. As crianças, elas não vão ter o poder de resolver aquela questão. Elas não têm habilidade para isso. Então, a gente vai precisar intervir. As crianças precisam que a gente seja correguladoras dela. Então, a gente vai precisar intervir nessa relação. Mas a gente também vai intervir num lugar de mediador. E não num lugar de, peraí, você é vítima, você é culpado, você errou, você tá errado, você vai ali e fica de castigo, você que é a vítima é o certo. A gente vai num lugar de mediador, de tentar ensinar para essas crianças habilidade e formas de convivência. E eu fiquei assim, não sei se eu posso estar muito ignorante, tá? Mas, e aí, será que a criança, ela não fica mais insegura? Ou não sei, porque você viu agora, outro dia eu vi um meme que uma galera de 18 anos, fazendo 18 anos agora, e levando a mãe pra entrevista de emprego, por exemplo. Uhum. Tipo, será que
nesse lugar de entrar na situação, intermediar? Não sei, será que não leva Não, a criança a ser insegura e aí precisar sempre do papel de alguém pra poder intermediar aquela situação que ela não tem habilidade pra fazer porque não foi desenvolvida, sabe? Não, porque, na verdade, a autonomia, essa autonomia, primeiro que é adquirida com o tempo e é nato do ser humano. Tá. Então, é uma coisa que a gente sempre fala também na nossa profissão, é nato. A sua criança, ela vai desenvolver autonomia, mas o cérebro dela precisa estar maduro para isso. Então, a gente não precisa ficar preocupado em criar situações para que a criança seja uma criança autônoma. Isso vai acontecer. O fato de você intervir é você dizer para essas duas crianças que, opa, peraí, eu tô aqui para ajudar vocês, eu tenho o cérebro maduro, eu vou aqui mediar e vou trazer segurança, porque a criança, ela se sente segura para expressar o que ela tá sentindo. Quando você chega ali para mediar uma situação, você vai perguntar o que um tá sentindo, o que o outro tá sentindo. Ela começa a falar sobre seus próprios sentimentos. Ela começa a perceber que ela tem espaço para falar. Quanto mais segurança a criança tem, mais ela tem segurança para se mostrar para o mundo, para falar o que ela pensa, para dizer o que ela sente e não reprimir. Porque se a gente só ficar no lugar do, você fez errado, você cometeu erro, ela cada vez mais vai se fechar. Bom, aqui eu não posso ser, aqui eu não posso falar, aqui vou ficar com medo do que pode acontecer, quais consequências podem acontecer comigo. Agora, a gente pode falar que, por exemplo, assim, uma criança que, pô, sei lá, tá numa família super bem estruturada, uma família super bem orientada, que cuida da saúde mental daquela criança, que orienta direito aquela criança e tal. Quando ela entra, talvez, num ambiente, sei lá, a gente fala do bullying, que pode acontecer no prédio, pode acontecer em um monte de lugar, mas eu, não sei, eu diria que o espaço ali mais comum do bullying é a escola. É. Então, assim, quando ela tá ali, que é um ambiente seguro pra ela, que ela tem outros amigos, não sei o quê. Eu tô dizendo do agressor, no caso. Não sei se agressor é uma palavra forte ou se é assim que se chama mesmo, tá? Mas do agressor, no caso, ele pode sofrer influências. Então, assim, a gente tá falando de uma criança que em casa é super bem estruturada, orientada e tal. A hora que ela chega na escola e ela vê outros amigos zoando um terceiro, ela entra naquela onda e ela zoa também. Super pode, super pode. A influência... Super pode, eu já passei por isso com meu filho, super pode. Mas aí é a questão de, essa criança, ela tem espaço para chegar e falar isso em casa, porque mais uma vez a gente volta para condução. Porque aí se essa criança trouxe isso para casa, ou se a professora viu, ou se alguém viu, você vai lá e você vai reafirmar. Porque aí você vai dizer, olha, você acha isso legal? Não, não acha. Você falou isso para seus amigos falaram? Você pode ser você pode ter a sua opinião. Se você não gostou, você sai. Entende? Então, aí você vai dando essa condição, mas pode ser influenciado. Mas o que você vai fazer com isso? É autoestima também. É a criança também aprender a dizer não, a falar, não, isso eu não vou fazer, isso tá errado. Mas isso também é um processo. Porque a gente, muitas vezes, as crianças querem pertencer, né? A gente nasce para querer pertencer, a gente está sempre em busca de pertencer a algum lugar, a algum grupo, né? O grupo que a gente se identifica. E as crianças, quando vão para a escola, o que elas mais querem é pertencer àquele grupinho. Vão se formando os grupinhos. Então, com o cérebro imaturo, é muito normal que a criança comece... se o amiguinho tá rindo do outro que caiu, aí ele vai rir também. Mas aí é a condução que você tá dando. Quanto mais respeito, quanto mais essa criança tiver voz, quanto mais diálogo, mais ela vai entendendo ali que ela pode ser ela mesma, que ela não precisa seguir o outro, que ela sabe o que é certo, o que é errado. Então, vai muito da nossa condução. E se tratando do ambiente escolar, a gente tá ali, imagina, né, que a escola tá ali, os adultos da escola estão ali para mediar isso. Eu acho que vai um pouco do que a Ru perguntou, mas assim, como é que eu, mãe de uma vítima, eu tenho espaço, para falar direto com um agressor, por exemplo, ou, tipo, não é o tipo de relação que eu teria que ter. Eu tenho que esperar a escola resolver aquela situação, ou eu, assim, uma mãe doída, vou lá tirar satisfação com a criança agressora, entendeu? É porque, na verdade, não com a criança, porque são duas crianças, né? Existem duas pessoas ali em sofrimento. Entende? Porque quando a gente fala assim, parece, a gente vai para aquele lugar da culpa, do culpado e da vítima. Ali existem duas crianças em sofrimento. É importante a gente dizer isso. Tanto o agressor, como a gente está falando, quanto a vítima. São duas crianças que precisam de ajudas e mal compreendidas. E a gente deve ir na escola. A gente, obviamente, não deve falar com a criança do outro, enfim, sem autorização. Se a mãe te der um espaço para bater um papo e tal, tudo bem. Mas a gente deve cobrar da escola um posicionamento, uma solução para ambos. Para ambos. Porque não adianta só a gente punir
e você é a vítima e aqui eu vou te punir. Como também não adianta a gente promover nas escolas palestras, ir para as crianças e ensinar sobre bullying. Aí vai uma educadora conversar com as crianças e bater papo com as Não tem crianças. maturidade pra pra absorver, dizer- né? Não, e não é só no lugar de dizer o que é certo ou errado. É antes, gente. É assim, as escolas são comportamentais. A criança é vista pelo comportamento que ela dá. Então, se ela tem um bom comportamento, ela é um ótimo aluno. Se ela não tem um bom comportamento, ela sofre as consequências de não ter um bom comportamento. Então, são escolas muito centradas no adulto e não na criança, né? Então, não adianta só a gente ensinar o que é certo ou o que é errado. A gente precisa trazer para o ambiente escolar encorajamento, respeitar as igualdades e as desigualdades, aulas sobre respeitar o outro, gestão de crise, gestão de conflito, mediação. O que você está sentindo? Como que a gente pode mediar duas crianças? Isso só o adulto pode fazer. Não adianta chegar lá e falar, olha, é errado, se você não fizer isso, você vai para coordenação, ou você vai ficar de castigo, ou você vai ficar, sei lá, virado para a parede, ou você vai ficar sem o recreio. Desculpa. Só tem um dado que tem aqui, ó, eu vou até ler porque 70% das instituições de ensino fundamental e médio desenvolvem projetos de enfrentamento ao bullying. Mas, segundo um levantamento feito em cartórios daqui do Brasil, o número de registro cresce desde 2007, que foi quando começou essa pesquisa. Então, a gente pode dizer que esses projetos, eles não são eficientes, por exemplo? Que a escola tá fazendo do jeito errado, por exemplo? Eu não posso dizer que eles estão errados, mas eu posso dizer que não é só isso. Tá, que não estão dando conta, porque se tem tanta escola que tá com esse projeto e o número só tá crescendo, eles não estão dando conta de segurar, não é só... certo? É porque quando a gente fala da prevenção ao bullying, Tá. a gente tá falando só da criança vítima. Só da criança que tá sofrendo bullying. E ali a gente tem dois personagens. A gente tem duas crianças. Ali é uma sociedade. A gente precisa melhorar a sociedade como um todo. E a gente não faz isso culpando e castigando um e olhando pra vítima com um olhar mais piedoso do que... Entendeu? É muito mais do que isso. Primeiro, também você treinar professores com habilidade emocional, né? Entendendo de desenvolvimento infantil, entendendo de neurociência, olhando para o emocional dessas crianças, porque já ficou comprovado que o cognitivo depende do emocional. Então, não adianta você querer exigir de uma criança um cognitivo, uma nota, um dever, uma letra, se o emocional daquela criança dentro da escola está abalado. Então, as escolas precisam olhar para o bullying, mas muito mais do que isso, precisa olhar para o emocional dessas crianças. Como que essas crianças estão lidando umas com as outras? Elas sabem o que fazer quando elas brigam? Elas sabem resolver? Elas sabem ouvir o outro? Elas sabem respeitar o espaço do outro? Elas são respeitadas na sua individualidade ou elas só estão dentro da caixa? Entendeu? Todo mundo senta agora, todo mundo vai fazer o dever. Aí você fez isso, você ganha uma estrelinha de recompensa. Você não fez isso, você vai pro semáforo do comportamento ou você fica sem recreio. Então a gente está no lugar só punitivo. Mas o que a gente vai ensinar para essas crianças no lugar só punitivo? Entende? O cérebro demora, né, pra se desenvolver, tipo, Demora. com 25, 28 anos. Começa o córtex pré-frontal, né, que é essa parte que a gente tem, que é uma parte de você, que é o que nós fazemos ou tentamos fazer, que é a parte de você ponderar, racionalizar, fazer boas escolhas, exatamente isso, assim, eu tô bravo com você, eu não vou e vou te bater. Porque eu tenho essa parte que a gente chama do cérebro racional, que é o cérebro que permite a gente... Bom, peraí, deixa eu ponderar aqui, deixa eu racionalizar, deixa eu fazer uma boa escolha. A criança ainda não tem isso, ela só tem a amígdala, que é instinto. Cérebro emocional, luta e fuga. Alguém fez, eu reajo, agiu, reagiu. Então, a criança... Isso começa a se desenvolver, esse cérebro racional, que não nasce pronto, né? Ele começa a se desenvolver com 4 anos de idade. E só tá pronto lá com os 25. E aí a gente fica exigindo de uma criança de 4, de uma criança de 3, de uma criança de 2, que ela, enfim, racionalize, né? Então eu sempre falo... Imagina. Vou aproveitar. Olha, eu tava aqui, eu falei, gente, que eu não faço outra pergunta. Não, maravilhoso. Peraí, só um pouquinho que eu também vou aproveitar. Vai, vamos beber uma água. Gente, Foda que eu não posso beber água, que eu já dividi. eu tava só de olho se você ia beber essa água. Eu ia denunciar. Ela deu pra Nutella.
Nutella, vem que você tá me atrapalhando, amor. Mamãe muito Eu tenho, desconcentrada obrigada. sem você. Pronto? É que a Rúbia deixou a cachorra lamber dela, tomar dela. Desculpa. Imagina. Então, é muito nesse lugar da gente aprender que, às vezes, a criança não dá o que a gente quer naquele momento, não é porque ela não quer, é porque ela não pode, porque o cérebro dela ainda não dá conta. Então, nas escolas, eu acho que o bullying é muito importante ser falado e acho que tem que cada vez a gente falar mais sobre isso e levantar questões sobre ele, mas também falar numa coisa muito maior, que é a questão do emocional da criança nas escolas, que é professores que conheçam de desenvolvimento infantil, que não fiquem só na questão comportamental da criança, que entendam e tragam saúde emocional, que tragam essa discussão também. O ambiente tem a ver com isso, Pri? Tipo, a criança, ela pode ser, por exemplo, vítima na escola e mais agressiva no condomínio, por exemplo. Tem a ver aonde ela tá inserida? Talvez, sei lá, na escola ela seja meio excluída, então ela é mais vítima, não sei o quê. No condomínio, que é um lugar que ela já tem mais amigos, que ela se sente mais enturmada, mais segura, ela seja mais a que faz bullying contra outra criança. Sim, Pode ter isso. Então, pode. isso não tem tanto a ver não tem tanto a ver com a personalidade da criança, tem Não. mais a ver com o contexto em que ela tá inserido, é isso? Isso. Tá. As crianças, elas nascem colaborativas, amorosas, generosas, prontas, gente. Pronta para receber todas as experiências. Tudo. A gente é que vai, ao longo da infância, castrando e moldando essa criança. Então, a gente vai trazendo para ela todas essas experiências adversas e tornando, às vezes, uma criança vítima ou uma criança agressora. Porque se a gente trata a criança com violência dentro de casa, e violência nesse lugar que eu tô falando, né? Todos os tipos de violência, ou seja, ela não é vista, ela é invalidada, ela não pode dizer o que ela pensa, ela não pode dizer o que ela sente. É isso que ela vai levar pra escola, é isso que ela vai levar pro condomínio. Então, peraí, se quem me ama, né? Que é meu pai, minha mãe, meus cuidadores principais, primários, se quem me ama me trata dessa forma, então o amor é isso. O amor é esse tipo de relação. Então, aí é isso que ela vai entregar pro mundo. E vai buscar também, E né? vai na buscar vida também. adulta. Por isso que a gente tem os relacionamentos tóxicos, né? A gente não saber dizer não. A gente não saber dizer muitas vezes o que a gente pensa, a gente reprimir, ou a gente explodir demais. O que acontece na infância não fica na infância. Nós somos a nossa infância, a nossa história. Então, é total o ambiente. E isso já ficou comprovado. Que é o ambiente que molda e que vai moldando essa criança que nasceu pronta para colaborar com você, para ser generosa, pronta, sem egoísmo, para receber tudo que o mundo e você tem para ensinar para ela. E a gente vai, com a nossa comunicação, com a hierarquia de poder, com tudo que a gente traz, né, transgeracionalmente aí dessa educação tradicional, muito comportamental. A gente vem de uma educação aonde a gente era amado se a gente tinha um bom comportamento. Então, eu me sinto amada. Eu não sou vista para além do meu comportamento. Para pensar, quando a gente era boazinha, quando a gente ficava na mesa, quando a gente sentava, era quando a gente se sentia mais amada. E quando a gente fazia uma birra, era quando a gente se sentia mais excluída. Fica aí para pensar, a gente se sentia mais Sabe que abandonada. você falou do Gael, por exemplo, né? Uma criança que era mais admirada. Ai, como ele fica quietinho, como ele come bonitinho isso. na mesa, não sei o quê. É isso. O outro, nossa, como toca o terror, né? Nossa, será que eu vou chamar da próxima vez? Nossa, Sim. olha que energia, olha que bagunça, entendeu? Agora, isso aí que você falou é interessante, né? Porque o bullying na infância, ele é tipo assédio moral na vida adulta, né? Tipo, na vida adulta, a gente tem como assédio moral. E eu tô procurando aqui. Em É 2016, isso que eu né, queria. que a Dilma sancionou uma lei que institui o programa de combate à intimidação sistêmica. E o que isso mudou na prática, Pri? Pouca coisa. A Escola das Crianças tem um código de conduta Tem? do bullying. Mas É, desse tem. ano, lançaram esse ano. Tem, mas E assim... tem algumas E aí matérias dizem que, também, nossa, né? que agora Vocês seguem acre- super à risca. Vocês acreditam que eu... Gente, a Nutella tá saindo, gente. Então tá. Deixa eu falar uma coisa. Sabia que na minha escola que eu estudei, eu tinha uma aula que chamava Ética e Educação. Sim. E era o máximo, porque era isso, a gente discutia coisas, mas era uma escola muito diferente. Foi uma escola que eu estudei, ela era completamente diferente de tudo. Por exemplo, tinha capoeira como matéria obrigatória, natação como matéria obrigatória.
Mas me fazia muito sentido aquela aula, porque às vezes a gente trazia questões até que a gente vivenciava em casa, sabe? Pra isso. poder conversar. E numa época que não se falava, né, sobre isso. A gente é a primeira geração a pedir desculpa Nossa, pros falar sobre filhos. saúde emocional, gente. Até pouco tempo atrás, ninguém... Não se falava, né? Cara, muito maluco isso. E a Helena tem uma aula que chama Live, que também ela é uma coisa de desenvolvimento emocional, onde eles conversam questões até de histórias infantis, sabe? Eu Aham. acho o máximo, assim, tipo, por que que o lobo mal é mal? Mas o que tá rolando aqui, sabe? Qual que é o contexto? E isso é super interessante, porque hoje em dia tem mais do que... Antigamente não tinha nada, né? Assim, Sim, sim. mas por que que eu falei tudo isso? O que que você tinha falado? Foi só um adendo. Não, mas Não, a gente tá... pode falar, pode responder. Não, a gente tava falando sobre isso, né? Que, sobre a lei e tal. É. Eu acho que tudo que vem... De código de conduta. E na escola do meu filho também tem. Tudo que vem pra somar com relação e dar mais visibilidade e a gente promover o debate e que vai ajudar as crianças, os adultos e tal, eu acho muito válido. Mas a gente precisa letrar esses professores disso, né? A gente precisa trazer para esses professores essa reciclagem, entendeu? Esse olhar diferenciado para a criança. Porque senão a gente fica só na regra, né? Na regra, na punição. Peraí, você não cumpriu esse código aqui de conduta, então você vai para coordenação, você vai... E aí a gente não tá atuando na causa do problema. Sabe que às vezes eu penso, assim, não sei, posso estar viajando completamente, mas que a vida são grandes círculos, assim. Porque eu vejo, por exemplo, que a gente até fala, né? A Helena agora com 8 anos. Nossa, ela tá naquela coisa meio pré-adolescente, sabe? Uma adolescência antecipada, só pra, tipo, um preview da adolescência. E aí depois passa de A novo. gente fala pré-adolescência da infância. Porque é um pouco isso, né? A gente vai... As experiências, elas só vão mudando, mas a essência de tudo que você vai ali prevalecer, não sei. Vai. E muito também, mais uma vez a gente volta, do que você tem em casa, né? O modelo que você tem em casa. E como é importante a gente se autorregular e a gente começar a estudar e criar consciência sobre isso, porque na verdade não tem a ver sobre... Não é sobre as crianças, gente. Tudo que a gente tá falando aqui é sobre a gente. Como é que uma criança vai chegar na Sim, escola? sobre a educação que a gente dá, sobre o contexto que a gente insere eles, sobre a forma que a gente lida com eles. Eu vou chegar na escola e vou começar a tratar um amiguinho de uma certa forma, falar de um jeito, falar... Onde que eu aprendi isso? Aonde que eu aprendi isso? A primeira base é em casa, né? É em casa. E eu falo num lugar de não é também... Às vezes a gente comete violências invisíveis que a gente não percebe, né? A gente tem lares violentos que ainda acha que bater na criança não é crime e tal, que a gente não pode bater no idoso, não pode bater no pet, mas na criança pode, porque é a minha propriedade. A gente ainda tem esses lares. Mas às vezes a gente comete violências mais invisíveis também e a gente acha que não. Então, e a criança vai reproduzindo isso. Então a gente tem que também... É muito autoconhecimento, muita desconstrução de tudo que a gente teve. A gente vem da geração do engole o choro, de faz o que eu tô mandando, de aqui quem manda sou eu. E a gente vem desse lugar. E é isso que a criança vai levar, né? Eu fico pensando muito porque eu já trouxe uns questionamentos desse aqui também, que assim, no nosso núcleo familiar, a gente tem mais intimidade. Então é ali que, na verdade, tem que ter mais respeito, tem que ter mais amor, tem que ter mais pertencimento, você tem que se sentir parte daquilo. Porque... E às vezes acontece ao contrário, né? Eu vejo até por mim, tô falando assim, que quanto mais intimidade você tem, mais você acha que não precisa, talvez, cuidar daquele relacionamento, ou... Sim. E na verdade, ali é o que tem que ser de mais real na sua vida, né? Porque se você é melhor fora da sua casa, sei lá... Você tá performando pro mundo. É isso, mas muitas vezes também você vai, mas quando você tem um problema, você volta pra lá, né? Assim, às vezes tem um lugar tão de segurança e tão de confiança, essa intimidade, ela traz isso, né? Quando a gente é porto seguro pros nossos filhos, eles correm pra gente, eles não correm da gente quando eles têm um problema, né? Então, o meu lema é esse, assim, é que o meu Gael, por exemplo, o dia que todas as vezes que ele tiver um problema, ele sabe, ele tem a certeza e a confiança base de que eu tô ali. Enquanto ele precisar do meu cérebro e da minha ajuda, eu tô ali. E aí, aos poucos, a criança vai se sentindo tão... Isso tem embasamento científico. A criança, ela vai se sentindo
tão confiante nesse processo, então toda vez que eu preciso, eu tenho um acolhimento, toda vez que eu preciso, eu tenho um acolhimento. Que conforme ela vai tendo maturidade, ela vai assumindo esse papel do adulto e ela vai se tornando o seu próprio autorregulador, porque ela tem tamanha confiança de que o socorro vem, de que ela pode sentir o que ela quer sentir, de que ela teve espaço para verbalizar. E aí, conforme ela, quando o cérebro dela estiver maduro, ela assume a sua própria responsabilidade, sabe? Assume o seu eu, assim. E conquista uma autonomia emocional. A gente chama isso de confiança base, né? Tem até num livro super importante que eu até indico, que é da Sue Garron, que é Porque o Amor é Importante. Ela fala isso, ela fala nessa dinâmica de a criança ter a certeza que o socorro vem, né? Quando ela é pequena, primeira infância, e aquilo vai sendo um lugar de tão segurança para ela, que ela... Porque é só a gente pensar na gente, mas a gente é amiga. E aí eu vou te dizer alguma coisa que eu tô sentindo. Toda vez você me recrimina, toda vez você me julga, você me minimiza, você diz, não é bem... Você não vai ser um espaço seguro pra mim, né? Eu não vou vou parar de contar isso. Não, isso eu não vou contar pra Ruby. Não, isso eu vou... E a mesma coisa com a criança. Você vai... E aí, quanto mais você traz pra ela esse lugar de, não, senta aqui, fala, o que você tá sentindo? O que você sentiu? Como que você acha que você pode resolver isso? Você quer uma ideia? Como que você acha que você pode fazer? Aconteceu isso com o amiguinho, que chato. Como é que você acha que a gente pode resolver? Quando você vai trazendo e munindo essa criança dessas habilidades, ela vai se tornando ela mesma. Ela fala, cara, ela vai falando, ela vai expressando, ela vai... E aí, quando ela tiver o cérebro maduro, ela vai ser ela, sabe? Ela vai conquistar essa autonomia emocional. E a gente acha que é um processo muito inverso. A gente acha que é um processo de buscar a todo custo a independência da criança. Então, a todo custo, a gente está querendo com que ela dê conta cada vez mais. Principalmente se o amiguinho faz. Desde as pequenas coisas, né? Desde o amiguinho já escova o dente sozinho, o amiguinho já amarra. E a gente vai lá trazendo para essa criança. Não, você sabe fazer isso? Não. A gente tem uma cultura de querer que a criança seja independente, principalmente emocionalmente, a qualquer custo, né? Mas ela vai conseguir chegar na sua autonomia emocional. A gente não fala muito em independência, porque independência nenhum de nós somos, né? A gente tá sempre... Eu fiquei pensando agora, você falando isso, ela vai conseguir a independência emocional. Eu fiquei pensando, gente, alguém conseguiu? A gente fala mais autonomia emocional, que foi o que eu falei antes, porque dependente todos nós somos, né? A gente tá sempre precisando uma hora ou outra de um colo, um carinho, um desabafo, um terapeuta, exatamente, que é maravilhoso. Mas ela vai conquistando essa autonomia emocional, mas não com você empurrando ela, não com você... Fala, não pode sentir isso, ou engole o choro, tem que ser forte. Não, é você cada vez mais acolhendo e dando voz para ela. Agora, a gente vê casos assim, por exemplo, acho que talvez até mais de adolescente do que de criança, que tava ali, tudo bem, que tipo, cara, que os pais não viram sinal nenhum, e de repente, assim, a criança adolescente chegou num extremo, e aí depois vai descobrir que, aquela criança tava sofrendo um bullying, tava sofrendo alguma coisa. O que acontece? Essa criança, talvez ela não tenha essa confiança de passar o que tá acontecendo. Como é que os pais conseguem enxergar que tá tendo algum problema? Gente, essa criança meu filho tá sendo vítima de alguma coisa, tem alguma coisa incomodando meu filho. O comportamento muda, né? Então, mas tem caso que a gente vê... Não sei, então talvez seja a minha displicência. Porque tem caso, né? Tipo, cara, tava tudo bem, entendeu? Mas mas nunca tá tudo bem. Tá. Mas posso falar uma coisa? O meu amigo médico, ele tava, assim, à frente de pronto-socorro e tal, e ele tirou as filhas de uma escola tradicional e colocou em uma construtivista. Uhum. E ele falou, logo eu, né, que nunca pensei em tirar minhas filhas, sou nerd, estudo, não sei o quê. E aí ele falou, cara... Eu falei, por que você fez isso, né? Aí ele falou, cara, porque tá aumentando muito o número de suicídio entre adolescentes. Porque é isso, a escola se sente tão pressionada, não consegue nunca atingir um padrão ideal, a projeção que cria, né? Porque tem as redes sociais, a gente projeta muito a nossa vida no outro, a grama do vizinho sempre tá mais verde. E os adolescentes não estão conseguindo lidar com isso, eu acho que, não sei...
talvez essa base, né, Não, e a própria educacional. escola também falando sobre isso, né? Exatamente. E aí ele falou, cara, eu tô tentando ver aqui porque eu tô bem preocupado com isso. Inclusive, a gente traz um dado aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano, caracterizando a segunda maior causa de mortes entre jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. A nossa fonte é a Unicef 2023. E aí vocês, Pri, que são educadores, assim, como você enxerga essa relação diretamente com o bullying? Essa pessoa, essa criança, esse adolescente vem de um sofrimento muito grande, muito extremo, né? E é difícil você falar assim, porque cada caso é um caso, né? Mas nunca é do nada, assim, nunca estava tudo bem. Isso vai impactar alguns comportamentos da criança, ou seja, adolescente, ou seja, criança, cognitivo, ou na escola. Alguns sinais essa criança e esse adolescente vai dar. E é uma tarefa muito difícil pra gente, né? Porque a gente tem que estar se desconstruindo, se transformando e muito alerta com relação a isso. Mas a gente constrói a base lá na infância, né? No diálogo. Acho que o espaço para a criança falar o que ela pensa, o que ela sente, independente se ela acha que você vai gostar ou não. Porque aqui a gente está falando de um lugar de educação, de comportamento, talvez de birra, mas a gente tem questões de educação sexual. Tipo, educação sexual, muitas vezes a criança de 6 anos, ela sabe o nome do intestino grosso, mas ela não sabe o nome do próprio órgão. Porque é um tabu, não se ensina nas escolas. E aí a gente vai para a questão também de abusadores, enfim. A gente vai para outros lugares. Quero entrar nesse... Mas é nesse lugar do diálogo, do espaço. Eu falei nisso para dizer que às vezes a criança também se sente confortável de falar certas coisas e outras não. Tá. Porque a gente também tem uns tabus, né? A gente também tem as nossas E crenças. fica um constrangimento, né? Eu vejo eu adulta agora, se eu assisto um filme, sei lá, tô na casa do meu pai, assisto um filme e começa uma cena de sexo. Meu pai aparece, meu irmão, eu desapareço naquele momento. Então, assim, é uma coisa que é isso, né? De você não querer... Porque o tabu tá nos adultos, né? Na criança, não. Então, às vezes a gente acha que certos diálogos, ou que a criança traz algum diálogo que você acha que não tá na idade dela, você vai, você abafa, você tira, você... Então, a criança vai aprendendo que determinados diálogos não dá para ter. Então, é um espaço seguro, é um espaço que fala muita coisa, mas não é tão assim, é mais relativo. Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Só A Paola tá me olhando aqui. Você falou um negócio de educação sexual, eu não sei se tem a ver, não tem nada a ver com o nosso tema, mas é um assunto que outro dia eu mandei um áudio pra Paola, que eu falei assim... Cara, eles estão assim, nossos filhos são com 8 anos, né, tal, eu não sei em que momento que começa essa parada de educação sexual, e não de você ensinar quais são os órgãos e tal, mas de começar aquela coisa assim, putz, não sei nem como falar, tanto tabu que a gente não consegue nem, por exemplo, masturbação. Como que a gente fala isso com o filho? Como? Tem que esperar eles virem trazer, se ele tiver um espaço, ou ela tiver um espaço pra falar isso, ela vai trazer essa questão pra você, com certeza. Você acha? Mas você acha que o Gael vai chegar pra você e falar assim, mãe... Acho que sim. Me masturbei. Você acha que sim? Mas ele também é uma criança que... Ele fala tudo, assim. Inclusive, eu falo que ele é uma novela mexicana, porque todo dia ele entra no carro da escola e ele tem um dilema. Ele tem alguma coisa que aconteceu na escola, que deixou ele feliz, que deixou ele triste. Ele tem umas questões, e aí ele traz. Mas eu acho que você pode introduzir esse assunto, mas nunca a gente vai responder a mais do que a criança pergunta. Porque a gente tem essa mania, né? Como assim? A criança vem e te pergunta alguma coisa sobre masturbação, ou sobre pênis, ou sobre vagina. Mas tem aquela piada, né, do sexo. Pai, estão me perguntando, sei lá, pai, o que é sexo? E aí o pai fica tipo, gente, o que é sexo? Meu Deus, e fica meia hora. Mas filho, por que você quer saber o que é sexo? Não, porque aqui tá falando que eu tenho que colocar feminino ou masculino. Tipo, sabe? Muito tipo, bom. Mas filho... Porque aí a gente já... primeiro a gente dá uma paralisada, né? E aí depois a gente fala, não, beleza, vou responder isso aqui e tal. E aí a gente começa a falar com a nossa cabeça de adulto muito mais do que a criança perguntou. Às vezes a criança tá assim, né? Tipo assim, aí depois você para e pensa, fala, o que eu falei? Então, é nesse lugar de você... A dúvida vem, você tá ali para responder essa dúvida,
mas de acordo com a idade da criança e nunca muito mais do que ela perguntou. Igual o luto, por exemplo, né? Que a gente fala esses temas mais delicados, educação sexual, luto. Você não vai mentir para a criança, então você traz nesses temas uma honestidade. Uma honestidade do acontecimento e uma honestidade emocional também, mas você vai devolvendo a pergunta para a criança. Então, mas por que você quer saber isso? Ela vai explicar. Não, mas você explica um pouco. E aí você vai devolvendo a pergunta e até para conseguir entender o que ela sabe e o que ela não sabe. E esse é o seu limite, entendeu? O que você pensa sobre isso? Você ouviu isso? Como é que você ouviu? Deixa eu ver. Tá, então você ouviu assim? Então vou te explicar. E aí trazendo toda uma forma lúdica, né? Mas educação sexual, ela dá um episódio inteiro e é um tabu danado, né? É um tabu danado. Danado, eu e tô não louca pra devia fazer ser. Porque ela tá esse louca episódio. pra falar. Eu falei, não tô pronta. Ela falou que ela não tá pronta, mas eu tô acredita? doida pra fazer, porque eu acho Então super não vamos informativo. falar. Não vamos falar. Eu acho muito informativo e eu acho. E eu tenho essas dúvidas, porque eu tô pensando, eu tô vendo a minha filha crescer, não tá na idade ainda, não sei. Acho que cada criança tem seu desenvolvimento também, mas assim, eu tenho essas dúvidas e nunca foi ensinado isso, né? E pra nossa geração, então, tipo... Então, eu não vou Não foi entrar no mesmo. assunto, mas eu vou tirar só um tabu de vocês, da Paula. Não me olhe assim. De jeito nenhum. Que você tá falando aí que me veio esse insight. Educação sexual não é só sobre sexo. Na verdade, sexo é falando em educação sexual, o sexo ele é uma fatia pequena dessa pizza toda. Quando a gente fala em educação sexual, a gente está falando em sexualidade. Sexualidade é igual a tudo que te dá prazer. E sexualidade também é o seu corpo. Então, você entender sobre as suas partes do corpo, você entender os nomes da sua parte do corpo, você entender os toques que são proibidos, os toques que não são proibidos, o que é permitido, o que é você respeitar o corpo do amiguinho, o que é o amiguinho dizer, você quer dar um beijo no braço dele, ou você quer tocar o braço dele, o seu amigo dizer, não quero um abraço agora. Às vezes tem amigos que vêm com aquele ímpeto e o outro amigo não quer. É saber dizer não e o amiguinho que ouviu não respeitar. Então, é nesse lugar. Então, por isso que é tão difícil as escolas entenderem sobre educação sexual, e os pais também ficam horrorizados, que acham que a criança vai chegar em casa com um manual de como praticar o sexo. Não é sobre isso. E no mundo que a gente está vivendo hoje, você entender do seu corpo, você entender de si, você entender que você pode dizer não pro outro, que você tem que respeitar o outro, porque senão fica desde os pequenininhos lá, com 3, 4, 5 anos, no banheiro da escola, um mostrando o pintinho pro outro. E a gente vai nesse lugar do esconderijo, entendeu? Quanto mais você trouxer essa consciência de sexualidade, a gente vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre sexo. Do mesmo jeito que criança não namora, a gente vai falar... Mas a sexualidade é importante a gente trazer para essa criança. Até porque tá diretamente ligado com o abuso, né? Então, assim, pra Diretamente criança ligado. saber o que é um abuso, se ela sofreu um abuso ou não, ela precisa disso. Ela precisa saber o que é Diretamente. permitido, o que não é, qual parte tá pro jogo, qual parte não tá. Exatamente. A gente Sim. fala de toques permitidos, toques proibidos. Exatamente isso, para ela entender. Desde na crechezinha, quem vai trocar ela, entendeu? A enfermeirazinha, a babazinha ou a própria professora que vai trocar ela ali a fralda. É importante a gente falar sobre isso. A gente busca tanto hoje em dia, né? Nós, mulheres e homens, validando o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta, né? A nossa sexualidade. E isso virou tanto um tabu porque isso não ensina. A gente só vai descobrir isso quando a gente tá mais velho. Então, não querendo entrar nesse assunto, mas entrando um pouco, que é importante a gente informar isso. Quando a gente fala de educação sexual, esse sexual é uma conotação de sexualidade. Ninguém vai ensinar uma criança de 6 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10... Ninguém vai ensinar a fazer... Não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre você não chegar lá com 10 anos de idade e querer experimentar coisas e querer ver coisas e não respeitar o corpo do outro. Não respeitar você, não saber quem você é, não saber a parte do seu corpo. Não saber dizer não.
Aí, Rubá, se quiserem um episódio sobre educação sexual, comenta aqui, né? Gente, comenta, porque eu quero muito saber sobre isso, assim, porque nunca foi falado comigo, eu nunca falei com os meus pais sobre isso, não sei o quê. A vida só foi acontecendo. Isso. E você pode realmente, né, tem esse lado de proteção, tem um lado, assim, de consciência, de, cara, sei. De espaço seguro pra falar. O meu filho vem Exatamente. e traz algumas coisas da escola e ele fala e eu converso com ele e tal. E é nesse lugar de eu me sinto confortável pra falar. E quanto mais... E a forma como você vai também falar isso pra criança... A gente também não pode falar, meu Deus, mas onde você ouviu isso? Não, mas quem fala... Porque aí cada vez menos também ela vai te trazer. E aí a gente vai já, desde criança, transformando isso num tabu, né? Isso vai fazer parte da vida dela. Isso vai, quem ela é, entendeu? O corpo dela, as curiosidades que ela tem. Aprender a dizer não. Gente, os abusadores não têm idade. Não é assim, olha, a menina perdeu a virgindade, então ela tá pronta ali. Não, não é isso. Pode ser desde a primeira infância, desde pequenininho. A gente... Eu não queria falar sobre isso. Cara, vai! Posso falar uma coisa muito curiosa? Eu não tenho... Esse tabu, pra mim, ele é mais do passado do que do futuro. Por exemplo, assim, com as crianças... Cara, eu acho que eu consigo falar numa boa. O meu tabu é muito maior do tipo, meu pai e minha mãe ouvirem o podcast e falar... Que coisa, né? É isso. Pô, 3 filhos, 35 anos de idade, pô, já, né? Mas é muito mais com a geração anterior do que com a próxima, Mas entendeu? É isso, é a educação que a gente teve. É o que estava certo naquele momento. Mas você não tem uma questão com os seus filhos, tipo assim... Cara, eu não sei. Você entrar sem querer, opa! Como cara, mas assim? é que assim, isso mas nunca aí aconteceu. Você tá falando sobre sexo, então, e aí, isso dependendo da nunca idade, você não vai aconteceu, explicar Mas não é isso. sexo, tô falando sobre masturbação, que vem primeiro, né? Ah, sim, sim. E, gente, constrangedoríssimo, vocês não acham? E como falar isso com a criança? Porque ela, tipo... porque isso acontece de uma forma Não, natural. você não vai falar né? na hora, né? Você vai falar, não, então olha só, para só um minutinho, vem aqui, vamos conversar. Não, você vai, ok, desculpa, dá licença, sai, tá lá no momento dele, na privacidade E dele. é isso, não é nem o punir, né? Porque você não pode falar que aquilo tá Não, errado. Não, com certeza É um não. negócio... Cara, eu acho que é muito natural, assim, tipo... eu acho que assim, é legal... Mas isso você faz sozinho? Então, assim, quando você quiser, você vai pro seu quarto. Tipo, não pode fazer, não vai fazer, sei lá, no meio da sala. Exato, entendeu? No meio de um jantar, num restaurante. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que é engraçado. Porque isso pra mim, hoje, Não é como uma questão. mãe, é mais natural. Mas aí quando eu falo, opa, tipo assim, talvez com meu pai e com a minha mãe aqui junto, aí eu já dei uma É travada. porque a sociedade mudou também, né? Entendeu? De lá pra cá, né? A gente tem essa educação tradicional, não podia falar sobre isso. Não era um assunto também que a gente falava com os pais, assim. Né? Nem do que a gente estava sentindo, muitas vezes, né? E hoje a gente já tem um entendimento maior, a coisa já evoluiu na forma como a gente fala, olha para os nossos filhos. Mas você ia falar alguma coisa. É. O que Que eu ia você, falar? não sei, você ia falar alguma coisa e falar, Ilha, desculpa, mas eu não ia entrar nesse assunto. E aí eu te expliquei que não. Eu já nem lembro mais. Ai, Eu ia falar alguma lascou. coisa da educação sexual, né? Pois é. É uma doideira. Esse negócio educador. Você é educadora parental, né? Isso daí tem temas que não acabam mais, né? Os Não. temas da vida, é a roda da vida completa ali. Não acaba mais. É tudo, né? Comportamentos desafiadores, evolução, maternidade, né? É um tema que a gente estava falando isso, né? A maternidade não se esgota nunca. Nunca. Somos mães, sobrecarga, como que a gente vai lidar, como que a gente vai jogo de cintura com profissão, com família. E a educação parental, ela vem muito desse lugar, de apoiar a família como um todo. Mas as pessoas hoje, elas estão extremamente mais interessadas nisso, né? Você vê, por exemplo, assim, sei lá, no seu Instagram mesmo, assim, uma procura de mães grandes, de pais grandes. Tem uma procura, por exemplo, de escola pra abordar sobre esse assunto ou escola não? Pouca? Pouca. Infelizmente, tem, mas infelizmente pouca. A escola, ela ainda tem uma cultura muito... Se a criança tá com problema, chama os pais e é psicólogo. Tudo é já direto pro psicólogo. Antes de você tentar entender como tá funcionando essa dinâmica familiar, já quer mandar pro Qual a psicólogo. diferença de, por exemplo, uma psicóloga e uma educadora parental, por exemplo? A educadora parental, ela atua com auxílio, um apoio naquele lar para você entender a educação em si, o que tá acontecendo lá. É do núcleo familiar. Do núcleo familiar. Tá. É um apoio, é uma ajuda. Eu falo que normalmente é entre os pais e o psicólogo. Você vai e procura uma educadora parental para te ajudar.
Porque não é direto que você vai pro psicólogo, né? Porque muitas vezes a gente manda a criança pro psicólogo, mas quem precisa é a gente. Assim, às vezes a gente... óbvio que o psicólogo é ótimo, é maravilhoso, tem casos que realmente precisa, mas muitas vezes nós, pais, a gente quer mandar pro psicólogo para terceirizar um problema que tá dentro da nossa casa. Então, às vezes, alguns ajustes e alguns insights, né, e alguns estudos dentro do nosso próprio lar tira essa conotação da criança de problemática. Muitas vezes ela não precisa nem ir para a quantidade de diagnóstico que a gente tem hoje em dia, né, apressado, porque os diagnósticos, eles são maravilhosos, a ciência evolui maravilhoso, mas diagnóstico apressado é diferente de diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é diferente de diagnóstico apressado. Que a gente quer, e as escolas têm muito isso, terceirizar o problema. Tipo, a criança é muito agitada, é hiperativa. É TDAH. É. Não, é TDAH. Criança já tem TDAH, já precisa de suporte, aí já manda pro neuro, aí já manda pro psicólogo. Ou a criança tá praticando o bullying, ou tá sofrendo bullying, o negócio começou agora, né? Mas a criança falou em casa, peraí, vamos lá, vamos ajustar aqui, vamos ver o que a escola tá fazendo para resolver isso. Quem tá mediando esse conflito? Tá falando com a outra mãe? Como tá essa outra criança? Como que a gente vai elaborar juntos, né? Porque pais e escolas têm que ser uma rede de apoio. Então, como a gente vai traçar juntos uma estratégia para lidar? Não, mas a gente já... Primeiro, a gente já quer rotular, né? Aquilo que eu falei, a vítima ou o agressor. As escolas, principalmente, já vai lá, você é a vítima, você é o agressor. Eu acho que ficou uma coisa mais visual também, né? Acho que e às aí, vezes a gente psicólogo. precisa, sei lá, E aí disso. vai pro psicólogo para terceirizar o problema. E às vezes você pode ajudar essa dinâmica familiar. Porque Tipo, criar estratégia pra melhorar a dinâmica ali, você já não precisa... E a sua relação com a sua criança? Como que tá essa relação, entendeu? Como tá você com seu filho? Como tá o tempo de qualidade? Como tá a conexão dentro de casa? Como estão os seus exemplos? Você pratica aquilo que você fala? E é importante a gente deixar claro que não é num lugar de falar é fácil. Não, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. A gente tá aqui, todo mundo, eu, que já trabalho com isso há 4 anos, tentando me desconstruir. A gente estava falando isso antes. Não é sobre perfeição, mas é sobre a gente ir reduzindo danos. Então, a gente vai trazendo para esse lar esse olhar. Quando a gente tem esse olhar, a gente estava falando, né, nos bastidores. Mas a gente grita. Sim, tem dias que a gente está mais desregulada, tem dias que a gente está cansada, tem dias que a gente não tá com paciência, a gente grita, a gente erra. Mas espera aí. Antes a gente achava que eu gritei e foi culpa sua, você que me tirou do sério. Não, hoje a gente entende que já é uma coisa que a gente, beleza, aconteceu, tá tudo bem, autoconsciência, autocompaixão, eu entendi qual foi o meu gatilho, eu sei de onde isso veio, mas não é responsabilidade da criança. Então eu sei o que eu preciso fazer para reparar isso. Então o que a gente sente e como a gente tá não é responsabilidade dela. Fala. Sim. Não, eu ia falar que... Esqueci. Gente, vocês estão com uma memória péssima, hein? Nossa! Às vezes eu fico muito na dúvida, assim, do papel da escola. Eu sou aquela mãe que, tipo, cara, eu confio na escola muito. Então, assim, pra mim, tipo, às vezes chega assim, sei lá, as mães estão conversando sobre um assunto, porque tá dando problema com tal criança, ou tipo, sei lá. Até isso, né? Na escola isso acontece. Tipo, gente, tal criança tá falando que tá namorando com outra, que não sei o quê. Eu parto do pressuposto que, assim, tem gente olhando, né? E que eles estão fazendo o que precisa ser feito lá dentro. Na minha casa eu cuido do meu jeito e tal. Mas, assim, eu não invado o lugar do outro dentro da escola. Então, assim, até a opinião... sei lá, de repente até você, mas a sua opinião mais consistente... disso, assim, do quanto uma mãe invadir a outra, sabe? Porque, assim, às vezes eu enxergo como passar por cima da escola. Então, assim, sei lá, o Gael chegou com algum problema com algum amigo. Cara, ao invés de procurar a escola, você já vai direto e procura a mãe desse amigo, sabe? Eu nunca procuro a mãe do Então, amigo. até pra saber a opinião mesmo. Eu nunca procuro a mãe do amigo, assim... você é muito amiga, né? Você tem alguma mãe, você fala, ih, você não sabe, o Gael chegou falando do fulano, nossa, fulano tá assim... Enfim, mas eu sempre procuro a escola. E eu acho que eu, por exemplo, e com a minha profissão, e tudo que eu vejo nas escolas, porque a gente relativiza a violência. Então, assim, quando a violência, ela não tá escancarada,
né? Então, seu filho não tá numa escola que ele apanha, que ele fica virado pra parede, mas existem violências dentro da escola. E a gente aprendeu a relativizar a violência. Tipo assim, eu não bato, mas eu grito. Eu recebo muito isso. Eu não bato no meu filho, eu só grito. Então a gente aprendeu a ir relativizando, né, e ponderando essas violências, assim. Então eu acho que o meu papel, principalmente, e o que eu falo para as mães a gente precisa provocar o debate. Então, quando eu vou na escola do Gael, por exemplo, eu vou num lugar de... Peraí, deixa eu passar essa informação aqui para vocês. Vamos juntos conversar? Dá pra gente ter um diálogo? Se você quiser ouvir, se você for botar isso em prática, eu acho ótimo, maravilhoso. Mas não é nesse lugar de, não, você tem que fazer assim. Mas quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente provocar, isso não vai vir da escola. Não vai vir de dentro da escola. A escola não vai acordar um dia e falar, olha, aqui as crianças não são mais agredidas, aqui não tem mais cantinho do pensamento, aqui não fica mais esse recreio, aqui a criança não é mais violentada. Não, a gente precisa provocar esse debate, de entender o que a gente pode fazer. Então, diferente de você, eu sou a mãe, até também pela minha profissão, eu sou a mãe que eu boto o livro debaixo do braço, e eu vou pra escola, eu sou a mãe chata da escola, todo grupo de mães. Acontece alguma coisa, tem que falar com a coordenadora. Pessoal, liga pra Priscila, alguém tem o telefone da Priscila? Porque eu vou lá, eu falo, eu marco reunião, eu quero saber como foi conduzido, mas nesse lugar, assim, de... Óbvio, né? A gente quer se sentir acolhida no que a gente tá falando, é um diálogo, mas de trazer o debate, falar, olha, o que eu sei... é isso, e eu posso te oferecer isso. Você pode me ouvir? Porque eu acho que o meu papel também como educadora é provocar esse debate e cada vez mais ir fazendo com que as mães também conversem, que a escola também, que seja uma coisa de uma interação. Não dá pra gente... eu pratico aqui e a escola pratica ali. Não, são coisas integradas. É importante a gente estar atento a isso. É que você intelectualmente tem conteúdo, né? Não, entendeu? Não, mas você estudou isso, também, então assim, eu acho que né? você tem conteúdo pra acrescentar de fato pra escola, né? Sim. Eu acho que faz todo sentido isso. Mas às vezes também depende muito da criança, né? Tem criança, é o que eu falei, o meu é uma novela mexicana. Então, assim, todo dia ele traz uma questão da fulana, da ciclana, e dele, como ele sentiu, e tá, filho, vamos lá, vamos entender. Até coisas que ele fez, e aí a professora mandou pra mim uma coisa que ele fez, falou que conversou, ela falou, olha, eu conversei com ele, meu Deus, eu conversei com ele, já orientei ele e tal, e aí eu mandei pra ela, falei, olha, muito obrigada, que bom que você me mandou mensagem e tal, mas você pode me dizer o que você orientou ele? Porque eu quero saber de que forma foi esse diálogo. Porque se foi um diálogo assim, Gael, não pode fazer isso, eu não sei o que, não. Então, nesse lugar, ela me falou, olha, a gente conversou isso, poxa, muito obrigada e tal. Não, também vou conversar aqui com ele sobre esse comportamento. Vou falar. E se foi de um jeito que você reprova? Eu vou lá falar. Aí você fala? Eu vou lá falar. E eu vou lá falar com esse embasamento e nesse lugar, assim, ok, tudo bem. Tem coisas na escola do meu filho, como qualquer escola, que eu não concordo. E que eu sei que eu não vou mudar. Aquilo é uma regra da escola. E às vezes eu até falo pro meu filho, isso é uma regra da escola. Tá tudo bem. O importante é ele saber que aquilo não é respeitoso. Mas eu vou na escola. Eu falo. Eu falo... Tá, o que vocês acham que isso está ensinando para a criança? Eu vou dizer para vocês o que o Gael sentiu, o que o Gael levou para casa. Existe alguma outra estratégia que a gente possa fazer que não essa? Essa é a primeira estratégia da escola? Então, eu trago as perguntas. Eu não vou num lugar, a não sei que seja uma coisa assim, mas eu não vou nesse... Mas aí, que errado? Não, eu vou nesse lugar de provocação, entendeu? Entendi. De pergunta. Entendi. Que incrível. Pra acabar, assim, eu queria meio que perguntar, meu resumão, assim. Vamos supor, pra uma mãe que percebeu que o filho tá sofrendo algum tipo de... Eu acho a palavra bullying pesada, sabe? Eu não sei se é meio que um tabuzão pra mim, mas eu acho a palavra bullying parece uma coisa muito pesada. Não sei se às vezes o bullying tá muito envolvido, assim, com esses ataques de escola, de não sei o quê. E pra mim o bullying parece que, assim, as consequências são, cara...
sempre muito gravíssimas, a gente assim. tem, eu sinto isso Tá. também, né? Eu sinto isso. Mas é uma coisa que a gente precisa falar. Porque não é, Sim, não é só isso. Mas eu também tenho... E também é novo pra gente, né? Esse termo, esse impacto do bullying. Então, a gente tem essa... Quando fala bullying, você já imagina alguma coisa assim... Tenebrosa. Tenebrosa, Uma coisa grande, né? E às vezes grandiosa. uma coisinha muda o irreversível, psicológico da quase. pessoa. É. Doideira. como é que a gente avalia o que deixou de ser uma brincadeira, por exemplo, e passou a ser um bullying? É pela forma que a vítima tá, Recorrência é e isso? sofrimento. Mudança de comportamento, né, da criança que está sofrendo bullying. Muitas vezes também a criança que está fazendo bullying também muda o seu comportamento. A recorrência, que o bullying é uma coisa, né, que vai minando a criança, né, vai minando a autoestima dela e tal. E como que o sofrimento que causa para ela. Tá. E aí uma mãe, sei lá, a escola chegou e ligou pra você, olha só, seu filho, cara, tá tendo uns comportamentos aqui recorrentes com uma criança Aham. X, a criança X tá mudando de comportamento, ela tá mais recuada, ela tá mais insegura. O que essa mãe Pode faz? fazer. Ela tem que ir na escola. Primeiro que não deve ser assim, né? Sim, Deve- tem que ir avisando aos poucos, né? Não vai chegar e falar, "Oi, escuta, fudeu." Não, mas eu vou te dizer que isso acontece muito e eu sinto muito isso das escolas, tá? Que é Mas uma coisa, isso me deixa é uma louca. coisa Isso assim, não vai acontecer comigo, em mas todas isso, as isso me escolas, deixa as escolas louca. do meu filho, todas as escolas de mães que eu recebo reclamações também. Passa de um nada Tá. pra um tudo. Tipo, Você fala, gente, mas ontem tava tudo bem, né? E aí, óbvio, se você tem um diálogo dentro de casa, você não vai, talvez, muitas vezes ser surpreendida com isso, porque sua criança ou você já percebeu uma mudança de comportamento, ou ela mesma falou. sim. Então, eu sinto também muito isso. Mas você ir na escola, né? Ir na escola e primeiro, todo o acolhimento para sua criança, sempre. Explicar para ela, explicar o que é, perguntar como é que ela tá se sentindo, dizer que você vai defender ela, que você vai ajudar ela. E você vai na escola e fala, olha, tá acontecendo. E eu sempre acho que as duas crianças estão sofrendo. Então, eu vou querendo, obviamente, resolver a dor do meu filho, mas não também invalidando a dor do outro, porque são duas crianças. Então, você vai indagar e perguntar, tá, vamos lá, tá acontecendo esse cenário, ok? Vamos relatar aqui o cenário. O que a gente vai fazer? Somos os adultos aqui, né? Eu, você, o que nós vamos fazer para ajudar essas duas crianças? Como que a gente vai atuar para que isso não aconteça? Não é só punir. Como que essa criança vai ser ensinada a forma que ela tem que respeitar o outro, o que ela pode, o que ela não pode fazer? Como que a gente lida, como que a gente resolve um conflito? Como a gente pergunta o que um tá sentindo, o que o outro não tá? Se o outro disser não, a gente tem que respeitar do mesmo jeito. Isso começa, gente, desde o início, assim. A gente vem de escolas onde... Isso também aconteceu comigo. Onde a criança tem que emprestar o brinquedo, por exemplo, a todo custo. Tudo que se leva para a escola, ou tudo que se tem que se compartilhar. Tem que emprestar. Então, a gente começa também num lugar muito respeitando a individualidade de cada um. Tudo que você tem, você gosta de emprestar? Tem coisas que a gente não quer emprestar, tem coisas que são nossas, tem coisas que a gente não gosta. Então, a gente respeitar a individualidade de cada criança. Quando a gente não quer emprestar algo, a gente diz, olha, isso eu não quero emprestar agora, e o outro tem que respeitar. Então, é muito mais no respeito, e como a gente vai mediar isso. Então, eu acho que a mãe tem que ir na escola provocar esse debate, óbvio, exigir, né? A gente fica querendo exigir uma solução, mas não é de uma hora para outra. Mas fazer perguntas e se aliar nessa ajuda. Então, mas assim, isso... Posso só tirar uma dúvida Pode. sobre isso? Pontual, sobre o empréstimo de brinquedo. Só pra ver se eu tô fazendo muito errado. Por exemplo, lá em casa, se eles querem ir pro parquinho, a Júlia, que é menor de Tá. 10 anos, ela não vai pra escola ainda. Então, sei lá, ela quer ir pro parquinho e ela quer levar o coelhinho dela, que ela ama. Ju, lá embaixo vai ter mais crianças. As crianças vão ver o seu coelhinho, elas vão querer mexer no seu coelhinho. Não, eu não quero emprestar. Então, não leva. Tipo, eu sou meio da teoria assim, cara, você vai num ambiente que vai ter mais crianças, as outras crianças também vão querer. Se não quer emprestar, não leva. Eu tô errada? Não, nem um pouco. Vamos selecionar aqui os brinquedos que você Tá. quer emprestar? Porque o coelhinho os seus amigos vão querer. A criança pode pegar sem você ver, porque o coelhinho é tão legal.
Eles vão querer pegar. Você não quer guardar, ele deixa guardado. Vem um amiguinho na sua casa. E aí você sabe que seu filho tem aqueles brinquedos preferidos, ou que podem quebrar, que não quer. Monta uma aqui nessa prateleira aqui, são aqueles brinquedos que você não quer emprestar. Vamos botar? Vamos. Então, esses aqui são os que você... Ele vai compartilhar coisas, mas ao mesmo tempo ele tá se sentindo respeitado na sua individualidade e na sua vontade. Tem coisas que a gente não quer emprestar, então beleza, vamos separar. Olha, esse lugar aqui. Até entre irmãos. Eu recebo muito essa pergunta, né? A gente acha que irmãos, um tem que compartilhar tudo. Não, é respeitar. Eles só vão aprender a se respeitar dentro da mesma casa, do mesmo lar, se tiverem primeiro a individualidade deles respeitada. Então é isso, essa gaveta aqui, e o seu amiguinho tá vindo aqui, essa gaveta aqui, mãe, eu não quero emprestar esse Woody do Toy Story, então bota o Woody aqui, bota essa gaveta dos que você não vai emprestar. Ou não desce com o coelhinho, filha. Então deixa o coelhinho aqui, leva outra coisa. E acho que focar também nesse negócio do que a gente vai emprestar. Eu gosto de incentivar muito isso na Helena, de compartilhar, de levar, por exemplo, precisa levar reciclado porque vão fazer um negócio na escola. Vamos levar mais? Porque pode ter amiguinho que esqueceu. Sim. E vamos compartilhar. E a Helena, e quando você estimula, eu acho que essa parte, você acaba mostrando que a sociedade, ela deve e tem que ser colaborativa. A gente tá aqui pra isso, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, pessoalmente falando. E, inclusive, né, a gente tá passando agora por um momento super difícil aqui no Brasil, com o Rio Grande do Sul, com tudo que tá acontecendo. E a gente começar a olhar e falar, caramba, quanta coisa que a gente, né, que pode ser útil agora, e não tirar as coisas que, assim, é o que eu quero doar. Não, é o que pode ser útil pro outro. Então, ter um olhar também para com o outro, que tira também essa coisa... Eu acho muito importante esse negócio do individual, e isso é minha opinião, tá? Zero embasamento. Mas eu acho também muito importante a gente parar com essa vestimenta de... Porque vira uma parada egóica, egoísmo, egoísta. E a gente olhar e falar, cara, todo mundo é um só. Vamos começar a entender isso daqui? Que assim, não sou eu, não é você. A gente tem essa parada. E eu acho que esse olhar muito legal que você trouxe, que é... Tá, esse coelhinho não... Que é super legal, tipo, esse coelhinho você adora, não quer emprestar. Então vamos focar nos brinquedos que a gente pode compartilhar, que se alguém pegar não vai rolar. O que você quer levar pro amigo, que você sabe que o amigo gosta, porque aí a gente tá falando também da solidariedade, né? E da gentileza, no lugar de privilégio, da generosidade, cara, generosidade. Sim, de você, quem tá na abundância, pensar em quem tá na escassez, é isso, sim. E eu acho que esse lugar da generosidade, ele entra muito num lugar de privilégio, tipo assim, eu não vou doar porque eu vou receber algo em troca, eu vou doar porque eu tenho, olha tudo que eu tenho. E é muito no lugar do exemplo, né? E assim, é dessa coisa, você conseguir ter o olhar, essa gratidão de tudo e doar de uma maneira generosa num lugar de privilégio mesmo. Inclusive, a gente tá aqui com o QR Code da Paola, se você quiser comprar o livro dela. Mas a gente também tem um Pix aqui que a gente tá ajudando a arrecadar, né, as vítimas, pra gente poder ajudar aí o Rio Grande do Sul. Então tá aqui embaixo, se você quiser fazer sua doação pra poder... A gente tá precisando muito, né, olhar pro outro. Todo mundo, né? Inclusive, assim, tem esse Pix, tem diversas pessoas que você confia, esse daqui é o que... Pois é, tem o soudefazer.rs@gmail.com, que é para insumos do Rio Grande do Sul. E me perguntaram, eu fiz até um reel sobre isso, me perguntaram se isso era para ser abordado com as crianças, né? Que essa tragédia, essa catástrofe que aconteceu. Como é que a gente faz? Eu gravei um reel porque me perguntaram, Pri, como é que eu explico isso? Porque a criança fica sabendo, as imagens estão aí, né? Não tem como a criança passar ilesa alguma coisa disso. E aí a gente deve conversar com a nossa criança sobre essas catástrofes, esses desastres que acontecem, ou um luto, uma perda. É importante a gente trazer isso e numa conotação de que o que acontece com o outro nessa escala, né, proporcional com o mundo a nível nacional ou a nível mundial, é responsabilidade de todos ajudar. Todos são responsáveis, né? Nós não demos causas, mas somos responsáveis nesse lugar da solidariedade. Então, você traz essa honestidade para a criança do que aconteceu, sem maiores explicações, sem que ela também veja as imagens, porque isso traz para ela, primeiro, uma falta de entendimento, por causa do cérebro que não dá conta ainda, e uma desregulação emocional também, mais do que a gente já tá, mas num lugar de honestidade, de contar o que aconteceu
E incluir a criança nessa ajuda. Incluir a criança. Se você vai fazer um Pix, mostra pra ela, eu vou entrar aqui no banco, olha só, a gente vai doar, o que a gente pode é isso, a gente vai fazer isso nesse lugar, ou vamos separar suas roupas, e que aí você vai passando pra ela essa solidariedade e essa responsabilidade. E uma coisa que eu aprendi, assim, nesse lugar de doação, é você... A importância, né, de você amarrar o cadarço de um sapato no outro, porque quando a pessoa recebe, pode Separado. perder. E uma outra coisa também, assim, numerar, né? Então, esse é infantil de 5 a 6 anos, porque agora a gente estava juntando coisas para poder enviar pro Rio Grande do Sul, e aí uma amiga falou assim, cara, o que eu perdi de tempo, sabe, categorizando Sim. as coisas, e assim, com muitas funções pra fazer, né, de tipo ir comprar alimento e não sei o quê. Então essas consciências, mini consciências, assim, pra gente poder, isso, ajudar, né, Sim. nossa, uma E não obrigação, e assim. nessa questão das crianças, não deixar eles alienados a isso, né? Até porque também quando você não direciona, quando Eles você vão não é ficar honesto, sabendo de algum eles vão ficar jeito. sabendo e aí chega, né, informações que o Você cérebro contou não pras dá conta. crianças? Eu contei pra Helena também. Quando você vai bebendo água, eu vou contar como que eu contei. Eu comecei a ver e comecei a ficar muito preocupada. E aí eu entrei num lugar de frustração e de egoísmo. De tipo assim, como se eu fosse a vítima. Aham. Sabe? Um lugar de tipo, vou parar minha vida, olha o que aconteceu. Cara, não. O que você vai fazer agora, filhinha? Vamos lá, vamos vida adulta? Eu falo que minha vida adulta é assim. Eu tenho que me pegar por aqui, sabe? Tipo, eu pego minha mão eu mesma, me levanto e... Bora. Aham. Tá, e agora a solução. E aí a gente tem um grupo que chama Macuco Beleza. É um grupo que inclusive o Ale participa. É um grupo de amigos solidários, assim. Então, todo mês a gente doa. A gente, assim... Sabe aqueles amigos? Não sei, o que eu quero ajudar, não sei Não sei como. como. Então, a gente sempre É um doa... movimento. É um movimento. Aí, a gente criou uma conta só pra isso. Que é a conta de uma amiga nossa, que é a Stephanie. Aí, a gente doa todo mês o dinheiro lá. E aí, alguém do grupo fala... Pô, esse mês eu tenho uma instituição pra ajudar. Vamos ajudar essa? Bora. E a gente pega tudo Fica isso um que a gente... caixinha lá Fica pra uma isso. caixinha e a gente vai arrecadando. E é isso. Mas por que eu tava falando isso? Como contou? Como que eu contei pra Helena? E aí eu fiquei nesse lugar de frustração no começo, que eu falei que como que isso? Não consegui entender nada. Pra mim, o sentimento foi muito parecido com um luto real, de tipo, como? Eu não vou conseguir seguir a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Aí, saí desse lugar de vítima, né, de vítima não tinha nada. Levantei como uma boa adulta e responsável. E aí a gente começou a mobilizar dentro desse grupo caminhões, aviões, para poder ter as doações, fazer os Pix, comprar os mantimentos, mas pra galera que tinha doação, que até então não tinha sido divulgado, enfim, pra onde podia receber essa arrecadação, e a gente começou a pegar as coisas pra poder enviar. Então, pegar caminhão, essa era a nossa logística. E a gente conversando, a Helena falou, cara, tá uma movimentação estranha, minha mãe, tá... Né? Avião? Como assim avião? Aí eu falei, filha, olha o que aconteceu. E aí contei pra ela, né? Falei assim, cara, o Rio Grande do Sul, uma puta tragédia climática, coisas que talvez a gente vai começar a ver muito daqui pra frente. Tô meio desesperada, por isso que a gente tem que cuidar da natureza. Sabe essas coisas que a gente aprende na escola? Filha, é verdade, porque a gente tem que parar de desmatar, gente, não é possível e tal. E ela, nossa, é verdade, mãe, porque isso é uma coisa que já vem da escola, né? E principalmente na faixa etária dela. E aí, conversei com ela, expliquei isso, porque ela viu essa movimentação. E aí, toda vez que a gente conseguia encher um caminhão pra poder mandar, eu mostrava pra ela o vídeo, assim, eu ficava muito emocionada e tal. E ela falava, caramba, que legal, né? Olha o tanto de gente que se une pra fazer uma coisa legal. E aí, não ficou tão pesado, mas ela pergunta todos os dias. Ela fala, tipo, como que tá lá? Tá tudo bem já? Chegou mais feedback, caminhão? né? Quero saber, tipo boletim, assim... um boletim diário. E eu acho também importante a gente conversar sobre isso, até pra criança não ficar alienada. Porque, assim, é uma coisa muito importante que aconteceu. E, assim... Cara, não tem como não saber, né? Não sei. É que eu acho que assim, na escola alguém vai comentar, sabe? Então acho que tem que falar. Como chega, né, isso pra criança? Isso. Como que você contou pros seus filhos? É que pra mim, a família do meu marido é toda do Rio Grande do Sul, né? Então é mais fácil. Tipo assim, o meu cunhado tá em Porto Alegre, né? Meu sogro e minha sogra moram no interior do Rio Grande do Sul. Então assim, a gente todo contou... mundo bem? Tá todo mundo bem. Graças a Deus, o meu cunhado, ele é infectologista de um hospital de lá.
Então, assim, eles passam boletins pra gente o tempo todo, mas assim, as crianças... O Lucas, de 4 anos, não entende muito, a Júlia, de 2 menos ainda, mas assim, o Matheus, sim. Mas ele fala com o tio, né, por FaceTime, assim, bastante. Ele pergunta, ele perguntou muito da avó e do vô. Tipo, a vovó tão bem, assim. Eu tinha uma assim, preocupação maior, né, assim, com o familiar, né? Então, pois é, e assim, e até Porto Alegre, ele conhece lá, né? Então, assim, por exemplo, Rio Guaíba, cara, ele sabe, a gente já passeou de barco no Rio Guaíba, a gente já foi em restaurantes no Rio Guaíba, assim, então, lembra, Matheus, onde a gente foi? Então, ali o rio subiu, o filho tomou tudo ali, Nossa. tipo, o estádio do Grêmio tá tomado, e ele fala, meu Deus, e o jogo? Sabe? Então, assim... Então, assim, e o Matheus, ele é uma criança bem racional, assim, ele entende bem, sabe? Mas também, sem mostrar muito vídeo, sem dar muitos detalhes, sabe? Assim, deu um problema no Rio Grande do Sul, tá tendo enchente, mas assim, sem falar, tipo, ai, das 1000 crianças estão no abrigo, tá Mas eu não tudo sei bem, nem vocês, sabe? eu também não consigo consumir muito isso, Não. tipo, os vídeos, porque me Também faz... Eu sou jornalista, eu tô viciada. Você jura? É Eu não consigo ver, porque eu não tenho emocional só pra... consumo isso. Que doideira. Eu também tenho uma dificuldade, assim. E você contou pro Gael como? Eu contei também nesse lugar, do Rio Grande do Sul, do que estava acontecendo, da chuva. E aí, a primeira pergunta que ele fez foi se isso ia acontecer no Rio, né? Porque aí, a primeira preocupação que vem é, isso vai acontecer com a gente? Isso vai acontecer aqui? E eu expliquei pra ele que isso tinha acontecido lá, que, enfim, choveu muito. E algumas pessoas ficaram sem casa, e a gente tá se mobilizando pra ajudar, perderam sua casa, suas roupas. Então, a gente tem que ajudar o próximo. E é isso, assim. E aí, a gente fez as doações, ele me ajudou, e aí ele, a gente foi colar essa coisa, tem que separar, né? Criança, eu botei 5 a 6 anos, 5 a 7 e ele que escreveu. A gente fez que os legal. sacos, e aí eu botei a fita crepe, né, no papel em cima, e ele que escreveu, mãe, esse é criança que tá ano, criança que, aí as minhas roupas, e ele foi escrevendo comigo. Porque a conotação é nesse lugar de responsabilidade, né? O que acontece com o outro, como eu posso ajudar, né? Da responsabilidade. E não de trazer o pavor pra criança, né? Então, eu contei pra ele também, assim, da chuva, de que as pessoas perderam suas casas e que aí elas estão começando a reconstruir a vida e que a gente, que não aconteceu nada com a gente e que tem, a gente pode ajudar o próximo. E aí, a gente ensina lindas lições, né? Sim. Que doideira tudo isso, né? Inclusive, avisaram que na descrição do vídeo vai ficar mais informações também pra quem quiser fazer doação, link, Pix, enfim. Ai, é isso, gente. Adorei, foi completo, Eu foi adorei. assim, foi abrangente, né? Falamos até de educação sexual. Adorei. Viu? Viu? Falamos Mas se sobre vocês isso. quiserem um episódio completo sobre isso, deixa aqui nos comentários que aí vocês me convencem. A gente vai ter preciso, gente. Por favor, conto com vocês pra esse episódio acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Se você aí gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, siga a gente nas redes sociais, siga a Pri também. Aqui na descrição vai estar o @ dela. E é isso. É isso. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem, às 8 horas, a gente te espera aqui. Um beijo. Até quinta. Semana que vem.